Na campanha de Naamã, hoje é o terceiro dia, terceira semana, são 7. Lembrando que Naamã foi curado quando ele mergulhou a 7ª vez. Quem lembra disso? Ele mergulhou 1, 2, não aconteceu nada. Semelhante ao que aconteceu com Elias. Lembra quando eu falei? Quando eu falei sobre Elias, que ele foi para o monte, orar para chover, orou também 7 vezes. Orou 7 vezes. Na primeira vez nada, na segunda vez nada. Eu falo isso porque eu sei que tem gente que fica desanimando com as campanhas. Vem 4 dias, não aconteceu nada. Irmão, vai até o fim. Se a direção foi 7, vai até o 7. Vai crendo, né? Tem que ter fé. Tem que ter confiança. Quem está crendo, levanta a mão. Continue crendo. Não só na campanha, não é só isso. Crendo em Deus em tudo. Fé em Deus todos os dias. Perseverante. Amém? Perseverar. Nessa fé, nessa confiança. Então, no último mergulho foi que Naamã foi curado. E eu estava lendo hoje, nem vou ler. Todo mundo já conhece a história, né? De Naamã. Sim ou não? Todo mundo já conhece. Naamã era um general sírio. A Bíblia diz que ele era um herói nacional. Ele não era qualquer um. Além de ser um general importante, ele era considerado um herói nacional. Um herói da sua terra, do seu povo. Era alguém muito importante. Provavelmente bem de situação financeiramente. Então era aquele famoso rico famoso, digamos assim. É o rico famoso. É o influencer atual aí. Cara top, digamos assim. Mas ele tinha a lepra, que não tinha cura. Era um sinal de alguém impuro. Na Bíblia também é um sinal de pecado. É uma doença, é um pecado, é algo impuro. É algo considerado maldição. Ou seja, tinha uma maldição nele. Tinha algo que trazia o mal para ele. Mesmo ele tendo tudo na terra. Tem coisas que nós podemos ter na terra. Podemos ter com o nosso próprio esforço. Com o seu intelecto, com a sua dedicação, digamos assim. Mas tem coisas que é Deus. É guardado, ou Deus deixa aquele espaço para que Ele possa agir. Na verdade, todo mundo precisa de Deus. Todo mundo tem as suas limitações. Chega em certo ponto, precisa do Senhor, precisa estar cheio de Deus. Transbordando em Deus, na palavra de Deus, na graça de Deus. Porque se você for olhar para a lepra, que é o pecado, representa, né? O que a Bíblia diz? Que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todo mundo é pecador, sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz isso. Todos somos pecadores. Ou então somos todos como Naamã. Mesmo que você seja um herói nacional. Mesmo que você seja um grande empreendedor. Alguém bem-sucedido, bonito, sei lá, inteligente, cheio de dons. Somos como Naamã, porque todos pecamos. Ou todos pecaram, como diz a palavra de Deus. Ou todos estamos em pecado. E assim como Naamã, precisamos também dessa cura que vem de Cristo agora. A revelação é que Cristo é a cura para o nosso pecado, sim ou não? Jesus Cristo não só nos perdoa, mas nos dá a vida eterna. E Naamã era esse herói, né? Ele colocava a armadura ali, aquela armadura de general. Era bem visto, porém por baixo daquilo, só ele sabia. Por baixo daquilo, só ele sentia aquela angústia, aquela enfermidade, aquela tristeza, aquela vergonha. Porque além de tudo, gera vergonha ter esse tipo de doença, ainda mais nessa época. Que era relacionado a pecado, era relacionado à maldição. Então, ao mesmo tempo que ele tinha a glória humana ali, vinha também, abatia ele. Aquela situação, aquela circunstância, que fugia o controle dele. Tem uma coisa que a gente precisa entender. A gente gosta de pensar que estamos no controle da situação, de tudo. Na verdade, é só
Você pensa que está no controle, mas não está. Mesmo que pareça que esteja, você não está. Sabia disso? É a famosa ilusão de controle. Existe uma ilusão de controle, mas não tem de verdade. É uma ilusão. Mas você se sente melhor quando você está pensando que está no controle, que está tudo dominado. Mas a vida não é assim. Muitas coisas fogem ao nosso controle. Muitas coisas são permissão até mesmo de Deus, para te chamar a atenção para Ele novamente. Porque se Naamã não tivesse essa lepra, vamos usar ele como exemplo, ele jamais ia conhecer ao profeta, e jamais ia conhecer a esse Deus todo-poderoso, que depois, nós não lemos, mas depois a Escritura, depois você pode ler, está em 2 Reis 5, partido 1. Depois Naamã, que foi lá e foi realmente curado, ele se rendeu a Deus. Ele disse, eu só vou adorar a esse Deus, esse é o verdadeiro. Eu conheci o verdadeiro Deus. Muitas coisas acontecem na sua vida, na minha vida, meu irmão. De alguma maneira, o que a Bíblia diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De alguma forma, aquilo vai cooperar para você conhecer mais a Deus, desde que você continue crendo nele. Desde que você não se afaste de Deus. Eu costumo falar assim, é muito difícil com Deus. Algumas pessoas chegam falando que está difícil. Eu falo, pois é muito pior sem Deus. Sem Deus não tem nem vitória, nem salvação, nem vida, nem nada. Continua. Ah, está difícil, continua com o Senhor. Porque além da vitória, você ainda vai ficar mais próximo dEle. Vai se aproximar de Deus. A campanha também é para isso, porque nós sabemos que todo mundo tem problemas. Muitos deles espirituais. Muitos mesmo. Eu descobri que 90% dos problemas das pessoas, não só da igreja, mas das pessoas, eu descobri com o tempo, observação, e experiência, que 90% dos problemas das pessoas são espíritos familiares. Espíritos familiares que acompanham aquela família há 200, 300, sei lá quantos anos. Já fiz alguns trabalhos de libertação mais específico com as pessoas. Não vou citar os nomes. São pessoas que vieram. Nós fizemos um dia, eu mais uma irmã. Sempre eu mais alguém. E a gente ora, jejua e ora naquele para poder libertar desses espíritos familiares. É bem específico mesmo. E tremendo. E pesado. E impressionante ao mesmo tempo. Porque quando você começa a tocar naqueles lugares específicos, você vê, precisa ser coisas específicas às vezes. Por isso que às vezes Deus nos dá a revelação de algo específico, como já deu para mim algumas vezes. Já falei aqui que Deus me mostrou uma irmã daqui. Estava eu e a Juliana, nós fomos orar lá. E o casal estava com problema, querendo separar, estava com depressão, não podiam ter filhos, nenhum dos dois. Os dois estavam com diagnóstico lá, com doenças, não podiam ter filhos. E nós fomos lá orar, só para visitar e orar. E Deus me mostrou a menina, a moça, Ela já era adulta, lógico, mas eu vi ela, eu tive uma visão. Ela com 8 anos de idade. Como é que você sabe? Revelação, eu vi uma criança e o Espírito Santo falou que ela estava com 8 anos. Eu vi até a roupa que ela estava. E aí eu vi que ela tinha sido abusada sexualmente. Teve um abuso sexual. Ninguém sabia disso na igreja. E eu vi aquilo. E eu, caramba, o que eu faço com isso? É complicado, irmão. Você vê isso e o que você vai falar? Como é que você vai agir? Sabia que você pode estragar tudo? A revelação vem de Deus, mas a maneira que você vai lidar com aquilo é sua. Você precisa pedir, eu tenho muita revelação, mas pede também sabedoria. Porque senão você pode estragar tudo. Aí eu fiquei com aquilo, com temor ali no coração. Mas eu sabia que aquilo tinha a ver com o problema que eles estavam vivendo. E aí, com muito tato, assim, muita delicadeza, eu falei, olha, tem uma coisa. Eu vi você com 8 anos. Quando eu falei isso, nem precisei falar mais nada, graças a Deus. Quando eu disse que Deus mostrou ela com 8 anos, ela já caiu chorando e confessando. O marido não sabia, não tinha problema, era uma criança. Mas ela escondia aquilo.
E aquilo, de alguma maneira, trazia aquela enfermidade, aquele mal ali para eles. Os dois ainda, porque o rapaz também não podia ter filhos. E aí eu orei com ela ali, mas específico. Quando foi específico, meu irmão, quando Deus mostrou, por isso que Deus mostra às vezes. Porque a gente ora, abençoa, não sei o quê, mas nunca toca naquilo, fica ali oculto. Precisa ter revelação. Ou fazer o mapeamento espiritual, se preciso for. São questionários. Também toca em coisas. Mas ali foi Deus mostrando, revelando. Porque era o problema. E quando eu orei específico, eu não vi isso. Eu não vi essa parte. Foi a Juliana que viu minha esposa. Falou que viu saindo dela algo preto dessa região. Eu falei, uma fumaça? Você viu? Ele, não, era tipo, parecia uma bola. Uma bola preta. Vai entender, as coisas espirituais esquisitas. Eu não vi isso não, só orei. Eu vi ela com 8 anos. A Juliana que viu esse negócio saindo. Beleza, teve libertação ali. Depois, engravidou, curada. Era o problema que acompanhava ela desde esse dia. Então, muitos problemas são espirituais e até mesmo familiares, que vêm de geração e vem acompanhando, precisa orar. Tem um problema que você não resolve, você vê que é uma coisa estranha demais, já orou, já expulsou, não aconteceu, começa a jejuar e pedir para Deus mostrar. Porque quando é uma coisa mais simples, a gente ora aqui, expulsa qualquer coisa e quebra. Mas tem coisa que está entrelaçado, está oculto, está esquecido lá atrás. Sabe lá quantos anos. Eu orei com pessoas aqui que quando eu orava certa coisa, subia os demônios. Eu percebia que ele tinha 300 anos, estava lá. Chega, vem com uma... não sei nem explicar. Coisa mais esquisita do mundo. Coisa mais esquisita do mundo. Estava lá, escondido, não sei aonde. 300 anos. Quando orou, vem. Vem com aquele... coisa esquisita, assim. Que você vê que é coisa antiga. Que você cava, parece que você cavou um buraco. Sabe quando você cava um buraco assim e acha uma fossa? A impressão é aquilo, só que espiritualmente. Então tem esses problemas. Ore, peça a Deus para mostrar para você se tem alguma coisa oculta, escondida, que só Deus pode mostrar. Amém? Então, Naamã tinha esse problema. Que pode ser semelhante a pessoas que têm uma armadura, que têm uma roupa, que têm uma posição, mas tem coisas lá escondidas, ocultas. Que é a lepra de Naamã. Por que eu estou falando isso? Porque eu creio muito que para nós aqui, o que a gente pode trazer de Naamã para nós? Nós estamos hoje aqui em 2026. Tem que ser falado algo, Deus tem que trazer algo para nós para hoje. E o que eu tenho visto? O que o bispo tinha falado? Olha, são 7 dias, nós vamos orar e vamos mergulhar nas águas do Espírito, no poder de Deus. É o poder de Deus, irmão. Que pode quebrar, que pode curar a lepra, tirar o mal, revelar certas coisas. Daqui até o 7º dia, se não for hoje, qualquer dia pode ser, mas até o 7º dia Deus vai mostrar para você. Você mesmo pode vir em mim e falar, olha, Deus mostrou isso, como já fez outras vezes. Olha, Deus me mostrou certa coisa, assim, assim, assado na minha vida, que aconteceu isso, ou na minha mãe, no meu avô, eu fiquei sabendo, algo assim. Pode falar comigo, a gente vai orar. Sua vida tem que mudar, meu irmão. Em algum ponto, existe alguma coisa que precisa Deus tocar. É Deus que tocou. E outra, presta atenção. Naamã estava lá na casa dele. Quem foi que falou do profeta para ele? Foi uma serva que estava... Ela era prisioneira. Era uma escrava. Tinha sido trazida do povo lá de Israel. E ela mesmo falou, olha lá... Não guardou nem rancor, né? Estava lá como escravo, mas falou, olha, lá tem um profeta. Se esse meu senhor aí, Naamã, falar com ele, ele vai ser curado lá. Se ele for até lá, ele vai receber a cura. Se ele se dispor a ir, a crer, a se sujeitar a ir até lá, isso pode ser mudado. Mesma coisa eu te falo, se você crer e vir até aqui, continuar vindo, continuar crendo, continuar firme, vai acontecer um milagre, seja lá o que for. O que estiver te atrapalhando, estiver te amarrando, se tiver alguma coisa. Ou mesmo você pode receber a unção de Deus apenas. Não estou falando que todo mundo está amarrado, não.
Estou falando que existem algumas coisas que nos amarram. E são coisas que nem você sabe, não é sua culpa. Tem coisa que é sua culpa. Tem coisa que é sua culpa. É você mesmo que buscou problema, foi você mesmo que pecou, foi você mesmo que falou, foi você mesmo que se amaldiçoou, foi você mesmo que andou em negligência com Deus, prometeu coisa e não cumpre. Tem gente que não acredita nisso. Já cheguei em casas, Claudemir vem orar aqui, está problema, não sei o quê. Tá bom, vou lá. Chego lá, eu oro antes, jejuo, não vou de qualquer jeito. Tem que ter sensibilidade para ver o que está acontecendo. E muitas vezes chego lá, quando a gente ora, expulsa o demônio. Eu falei, peraí, não é assim não. Estou vendo uma coisa aqui. O que foi? Já aconteceu isso aqui, tá? Olha, eu vi uma pessoa, você estava com 16 anos, você tinha 16 anos, você era jovem, estava na igreja lá, alegrinha, pulando no clube de jovens, né? Quando a meia-noite chegar, aí pegou, você estava muito empolgado e você falou que ia evangelizar, você falou que ia servir a Deus, você falou um monte de coisa, prometeu um monte de negócio. Aí você pegou agora e não está fazendo. Tem 20 anos, para Deus foi hoje. Você prometeu um monte de coisa e não cumpriu. Aí não adianta, né, irmão? Aí não adianta. Aí vai expulsar quem? É você se consertando com Deus. Quando é demônio é fácil. Você chega lá e expulsa, acabou. Mas quando a pessoa está lá sem perdoar, como já aconteceu. Muitas pessoas também pedem a oração para expulsar demônio na casa dela. Quer que você vá lá, faz uma oração e tudo fica lindo. Vem aqui orar, expulsar os mal e eu vou ficar bem. Eu vou lá. Se for isso, é fácil. A gente ora, mas chega lá, a pessoa está magoada, não perdoa. Como eu e a Andresa já foi em vários casos, né, Andresa? Orar com gente lá, não perdoa. E acha que Deus não vai mostrar para nós. O seu problema é falta de perdão, fulana. Mas não sei o quê, fizeram isso, fizeram aquilo. Não adianta. Como é que faz? Vou expulsar quem? É Deus, é Jesus que falou que você tem que perdoar. Que se você não perdoar, você não será perdoado. E adianta o quê? Eu ficar aqui orando o quê? Eu estou falando para você, eu estou aqui como homem de Deus. Né? Você tem que perdoar e acabou, não tem outra saída. Ou você perdoa, você vai ficar aí com os verdugos. A Bíblia que chama de verdugos, os torturadores. Quem lembra dessa passagem? Lá diz que se você não perdoa, o rei, quem que é o rei na Bíblia? Responde, quem que é o rei na Bíblia? Quem? Jesus é o rei. É o rei que manda os torturadores torturar. Não é o diabo, é o rei. Como é que você vai orar contra Jesus? Não adianta. Agora é o seguinte, aqui é Jesus, é você que não perdoou, é você que você tem que se consertar com Deus. Esse é o meu papel aqui. Tchau. Então, às vezes são essas coisas. E aí vem lepra, maldição. Por isso a gente tem que saber como é que a gente vai orar. Tem gente que quer que aconteça um milagre de qualquer maneira, não é de qualquer maneira. Se é demônio, beleza, vamos quebrar. Se é uma maldição, vamos quebrar. Se é uma macumbaria, vamos desfazer. Mas quando é pecado, arrependa. Arrependa! Pecado traz lepra, traz morte. O que Paulo fala? Ou é João? Agora esqueci. Um dos apóstolos, está na Bíblia. Está na Bíblia. Lá diz que tem pecado para a morte. Tem pecado que te leva a morrer. Mas se eu me arrepender, tudo bem. Vai ser perdoado, mas vai morrer. É o que está escrito lá. Tem pecado que leva para a morte. O pecado traz lepra, traz maldição. Beleza, Jesus é aquele que a Bíblia chama de fiel e justo. Se você se arrepender de verdade, confessar para Deus. Tem que confessar para Jesus. O arrependimento tem confissão. Você tem que falar para Deus. Ele já sabe, não sabe? Mas você tem que falar. Você tem que confessar. Você tem que abandonar. Para ser curado. Para receber as águas. Porque senão, na hora que você mergulhar na água, mergulhar no poder, você pode muito bem cair endemoniado. Pode acontecer, dependendo, não sei. Que tipo de pecado? Se você abriu brecha, se abriu portais. Tem gente que não acredita nessas coisas. Faz tudo que dá na telha, achando que está tudo bem. Quando vai ver, está cheio de capeta no couro, na cabeça, no filho, na filha. No casamento, abre brecha para o casamento, demônio entra no meio lá, lasca com todo mundo, lasca com os dois. Ainda quero pregar
eu ainda quero pregar sobre batalha espiritual no casamento. Tem muita coisa que eu posso falar. De batalha. Tem coisas que não adianta fazer coisa natural. Não adianta. Se é espiritual, meu irmão, nada natural vai resolver. É guerra mesmo, é lutar, é oração, é jejum. É lutar contra o inimigo certo. É lutar contra os demônios que se levantam com o seu casamento. E assim também com o filho, com o pai, e assim vai. Então a gente precisa entender o tipo de oração, o tipo de problema que está acontecendo. Naamã foi fácil, foi a lepra. O profeta nem olhou e falou, olha, só mergulha 7 vezes. E eu falo para você, venha a campanha, não importa o que seja, presta atenção. Não importa o que seja, venha as 7 vezes. Venha as 7 vezes. Faz como Naamã, acredita na palavra que foi liberada. Acredita na palavra que foi liberada, amém? Venha 7 vezes, receba as orações, faça o que precisa for. Deus vai falando com você, vai falando na palavra, você vai mudando também. Vai obedecendo, porque se Naamã não fosse lá, ele quase não foi. Naamã quase não foi. Ah, não vou não. Esse rio é sujo. Tem rios melhores lá para o lado que eu moro. Tem igreja melhor, onde eu vou é preta. Lá tem pisca-pisca. Na hora que eu entro lá, parece que eu estou numa festa. Tem outros lugares, melhor para lá, mais alegre. Mas não. O profeta falou, vai aqui, nesse aqui, no Jordão. A palavra está sendo aqui. Sim ou não? Foi aqui. Quem já foi curado aqui? Levanta a mão. Aqui. Aleluia. Então Deus cura aqui, não cura? Move aqui. Pronto. Por que não acontece? Porque eu não creio. Porque eu não vou. Falta um dia, falta 2. Faço uma, não faço a outra. Fala para fazer um negócio, eu não faço. Aí não vê milagre mesmo, não. Amém? Irmão, mesmo que seja o que for, eu vou profetizar aqui agora. Mesmo que seja coisa familiar, mesmo que seja espíritos antigos, mesmo que seja lepra, pecado, mesmo que seja maldição, mesmo que seja macumbaria, mesmo que seja um levante do nada, porque o diabo não precisa de nada para te atacar. Só de você ser cristão, você já é um alvo. Você está no meio de uma guerra terrível. Não importa o que seja. Eu declaro, eu profetizo agora, em nome de Jesus, que seja o que for, vai cair por terra nesta campanha. Aleluia, creia, receba isso. Receba esse revestimento. Quando o bispo falou para mim, ele falou assim, ó, não é só cura essas coisas, mas também um revestimento de poder de Deus. Precisamos do revestimento de poder. Precisamos da unção no nosso coração e na nossa mente a palavra. Porque está tendo muita coisa nesses últimos dias. É muito bombardeio na sua cabeça. Se você não tiver revestido, firmado com fé e confiança, você não vai conseguir, irmão. Você não vai. Fala, irmão. Testemunho? Tá, muito rápido. Aleluia. Amém. Glória a Deus, né? Seu José até falou glória a Deus. Seu José até, oh, aleluia. Amém? Irmãos, o poder está em Deus. O poder está em Deus. O poder é de Deus. Amém? Não é na igreja. O poder é de Deus. Confia em Deus, tenha fé em Deus, que você vai receber de Deus. Você vai receber unção, poder, cura, o que for, creia apenas. Aleluia. Amém? Vamos orar então?